Nicolas Ferreira, um dos nomes mais fortes da direita, agora está sendo chamado de traidor pelos próprios bolsonaristas. Mas o que aconteceu para a base virar as costas para ele tão rápido? Vamos falar sobre isso, precisamos falar sobre isso, que diz respeito à divisão da direita aí, que pode culminar numa reeleição aí do presidente que aí está. Você vai entender tudo nesse vídeo. Então, precisamos contextualizar o quê? Que Nicolas Ferreira sempre foi visto como um símbolo da nova direita. Por quê? Porque ele é combativo e é alinhado ao bolsonarismo, ou seja, ele foi responsável por cooptar um pouco dessa massa de jovens, né, que não eram tão ligados à política, mas que são conectados, que são ligados às novas modas, os novos modismos de tecnologia, que ele, Nicolas, domina muito bem para poder conseguir cooptar essas pessoas para a nova direita, né, para a direita, para poder votar na direita. Então, aquela base toda do Deus, Pátria e Família que vocês já conhecem aí muito bem. Mas nos últimos dias, algumas decisões dele, alguns posicionamentos, né, e alguns silêncios geraram uma revolta inesperada aí por parte da cúpula bolsonarista. E o que aconteceu? Nicolas Ferreira não é de hoje que vem tomando, principalmente depois da prisão do Bolsonaro, ele vem tomando algumas decisões cautelosas, eu diria, tá? Eu não vejo com muito alvoroço, com muito alarmismo, alguns posicionamentos que ele vem tomando, não. Mas não é só eu penso assim. Agora, um dos principais responsáveis por ficar com esse embate aí com o Nicolas Ferreira, um dos principais agentes da base bolsonarista que fica aí atacando tudo e todos e colocando a pecha de traidor em tudo, em todos, se chama Alan dos Santos. Esse cara aí segue lá dos Estados Unidos fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é tecer opiniões críticas sem sentido algum, jogar agentes da direita contra a própria direita, causando divisão entre a própria direita e beneficiando indiretamente o próprio PT, né, que pode chegar, que pode se perpetuar no poder mais uma vez. O Alan dos Santos também segue nos Estados Unidos, fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, que é criar teorias mirabolantes na cabeça dele, acusando a esmo as pessoas, tá? Então o Alan dos Santos para mim hoje é isso, né? Não é nem de perto o símbolo que foi. Prefere ficar lá dos Estados Unidos, tá exilado? OK. Foi perseguido? OK. Mas o próprio Bolsonaro, que é o Bolsonaro, voltou pro Brasil e foi perseguido, está sendo perseguido e foi preso. Então, quem é o Alan dos Santos para falar sobre isso, né? Tem muitas pessoas aqui no Brasil que também tiveram aí suas vidas prejudicadas, principalmente a galera do 8 de janeiro, né? Então, o Alan dos Santos não é o único mártir que existe nesse país da direita, nesse mundo da direita bolsonarista. Então isso, essas posições do Alan, que vem criticando muito o Nicolas Ferreira, também culminam aí na divisão da direita. O principal fato, segundo o próprio Alan, foi o Nicolas não ter demonstrado apoio ao Flávio Bolsonaro quando o Bolsonaro nomeou o filho dele para ser o candidato a presidente. Eu, aqui no meu canal, acho que foi a péssima escolha, foi a pior escolha possível. E se o Nicolas quiser achar que foi a pior escolha possível e não apoiar, ele tem o direito disso. Mas, segundo a direita, né, segundo os bolsonaristas, você não pensar igual, você é traidor. Então estão fazendo isso com o Nicolas, fizeram isso com o Tony de Paula, estão fazendo isso com o Silas Malafaia e vários outros, querendo colocar pessoas que realmente ajudaram e contribuíram para que Jair Bolsonaro hoje fosse o nome que é, querendo colocar essa gente no mesmo balaio que Joyce Hasselman, que Alexandre Frota, que esses caras que não contribuíram para nada com relação ao crescimento do Bolsonaro. Então, os bolsonaristas agem como cegos, agem como burros e imprudentes, agem principalmente com soberba, tá? Então, isso é o que gerou toda essa revolta aí. Então, nas redes sociais, o tom, né, mudou, né? Palavras como traidor, que eu vou mostrar para vocês aqui, vendido, decepção,
começaram a aparecer com forças em alguns perfis ali que ficam enchendo o saco no Twitter, né? Perfis que não tem metade do engajamento que o Nicolas Ferreira tem, mas que ainda assim ficam ali o tempo inteiro prestando vassalagem adoidado pro bolsonarismo e esquecendo que, afastando seus principais aliados, você só reforça o inimigo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma reação aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, dessa briga aí deles, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, que tá tudo meio que ao vivo aqui. Então no Twitter tá esse pega pra capar que vocês estão vendo aí. Então vários perfis, como esse Ratão do Banhado, alguns perfis aqui, ó, Piaquices falando, esse João 832 aqui enchendo o saco, entendeu? Falando aqui, ó, após sabotar a anistia e não fazer nenhum vídeo em apoio a Flávio Bolsonaro, né? Nicolas Ferreira ajuda a campanha do TSE para dar mais voto ao PT, pois é sabido que os jovens de 16 anos votam em sua maioria na esquerda. Então, tipo assim, sabotar a anistia, vocês acham mesmo que o Nicolas Ferreira tem o poder na mão de sabotar uma anistia? Vocês acham mesmo que o Nicolas Ferreira tem algum poder contra Alexandre de Moraes, que decidiu não dar anistia nenhuma para ninguém? Então, assim, essa galera do Twitter, né, para poder prestar vassalagem, eles passam do limite. Essa galera do Twitter tá puta porque o Nicolas Ferreira falou que o Alan dos Santos é um mendigo de Pix. É um mendigo de Pix. Aí isso, nossa, isso humilhou. O Alan dos Santos de lá falando absurdos do Nicolas aqui. O Alan dos Santos lá dos Estados Unidos querendo dizer o que você tem que fazer aqui. Tem que ir pra rua protestar e não sei o que. A galera do 8 de janeiro também foi pra rua protestar. E vocês estão vendo o que deu? Vale a pena protestar num país como o nosso? Mas o Alan dos Santos, que perdeu tudo por conta de incompetência. Incompetência. Ele perdeu tudo. Ele meteu o pé para os Estados Unidos. Não tá vivendo mal lá. Meteu o pé para os Estados Unidos. E aqui, Felipe Martins, general não sei o que, todo mundo preso, irmão. Então quem é o Alan dos Santos para poder falar do Nicolas Ferreira? Ah, mas você tá apoiando o Nicolas Ferreira? Meu irmão, eu apoio todo mundo que tem o direito de pensar o contrário. Ninguém é obrigado a apoiar o Flávio Bolsonaro, não. Eu não apoio o Flávio Bolsonaro. Eu não apoio. Acho que é a pior opção possível. Eu não apoio. Eu não acho que tem que ser um dos filhos. O Flávio Bolsonaro não é nem de perto que o Bolsonaro é, em termos de liderança. Eu não apoio. O que o Flávio Bolsonaro tinha feito até então para poder ser digno de ser o novo candidato a presidente aí pelo pai dele? Não fez nada, irmão. Fez nada. O que esses caras fizeram pro povo? Não Jair Bolsonaro, mas os outros. O que os outros fizeram pro povo? O que os filhos do Bolsonaro fizeram pro povo? É esses anos todos aí falando somente de perseguição a Bolsonaro. Ninguém quer saber do povo, não. Bolsonaro esteve 4 anos no poder. E os filhos dele, que também estiveram no poder com ele, não fizeram nada pro povo. Aí agora, não, nós vamos tirar o povo da pobreza, hein? Nós vamos acabar com Bolsa Família pro povo trabalhar. Peraí, bicho. Peraí. E aí são burros, porque afastam seus maiores aliados, dando assim poder pro PT. Que o PT, mal ou bem, na tristeza, na alegria, na saúde e na doença, eles estão sempre coligados com os outros partidos de esquerda que não pensam iguais a ele, o partido do PT, mas eles estão aliados na hora do voto. Na hora do voto é todo mundo companheiro, mas na direita não. O Alan dos Santos acha que ele é o dono da direita. Então tá aí, ó. Esse Kim Paim aqui também tá falando pra caramba também, lá da Austrália. Kim Paim que já atacou Rodrigo Constantino, Kim Paim que agora tá atacando o Nicolas, Kim Paim que sabe de tudo também, né? O Kim Paim sabe de tudo.
sabe de tudo, sabe como é que resolve todos os problemas do Brasil, lá da Austrália, né? Então, isso tudo vem acontecendo aí na direita, o que pra mim só reforça, filho. Só reforça a esquerda, tá? Então, mostrei pra vocês aí. E o que que acontece? Por o outro lado, há quem diga que o Nicolas Ferreira não traiu ninguém, tá? Que ele simplesmente só está sendo atacado por não seguir cegamente uma cartilha. E eu sou um desses. Eu sou um desses. Se eu precisar apresentar argumentos aqui, é bem simples. O Nicolas Ferreira foi para a Câmara, foi para o parlamento falar. Falou em nome de Jair Bolsonaro, defendeu Jair Bolsonaro, falou contra Alexandre de Moraes, enfrentou Alexandre de Moraes, esteve na mira aí de várias coisas aí, inclusive de perseguição, que eu vou mostrar no outro vídeo para vocês o que está acontecendo com ele aí. Então ele não se omitiu de ficar ao lado do Bolsonaro. Agora, ele não precisa seguir à risca tudo que os bolsonaristas querem. Ele não precisa prestar o apoio dele ao Flávio Bolsonaro. Ele não precisa. Sabe por que ele não precisa prestar? Porque a conexão do Nicolas sempre foi com o Bolsonaro pai, não com os filhos. E o Nicolas tem o mesmo pensamento que muitos brasileiros, de que sim, o Bolsonaro pai, ok, estamos fechados. Agora, os Bolsonaro filho, esquece. Eu já recebi vários comentários em vídeos meus falando isso. De galera falando isso, falando, ó, o Bolsonaro pai, beleza. Eu tinha um canal aqui que o YouTube deixou hackear e não me devolveu até hoje, um canal de política, em que lá a galera falava. Lá eu sempre me manifestei ao lado da direita. Mas a direita tem se comportado como uma direita autoritária. Quem pensa diferente, quem tenta trazer outras visões mais inteligentes, que não seja a visão do Alan dos Santos ou do Paulo Figueiredo, desses caras aí, acaba sendo perseguido e chamado de traidor. Então, assim, o que você ganha defendendo o Bolsonaro hoje? O bolsonarismo, melhor dizendo. Você ganha ser chamado de traidor lá na frente, se amanhã ou depois os caras mandar você pular de uma ponte e você não quiser pular da ponte. Aí você vai ser chamado de traidor. Tá? Você vai ser chamado de traidor. Então, amadurecer politicamente é um passo. É um passo. E se as pessoas não conseguirem entender isso, de que o bolsonarismo tá morrendo mesmo, tá? Doa quem doer. O bolsonarismo tá morrendo. Morreu quando caiu o seu líder. E não dá para recriar um bolsonarismo com Flávio Bolsonaro. Desculpa. Vocês estão forçando a barra demais. Vocês têm canal aí que estão apoiando. Vocês estão forçando a barra demais. Eu sei que vocês querem seguir a risco que o Bolsonaro pede e tal. Mas vocês estão forçando a barra demais. Estão forçando. E política no Brasil não funciona assim. Não funciona assim. Ou você fica com o líder até o fim, ou a galera apoia o Bolsonaro até o fim, tá? Ou, irmão, desculpa, você não vai conseguir, porque do lado do Lula os caras apoiam o Lula até o fim. Até o fim. Não substitui. Quando que você viu o Lula substituindo, depois que saiu de eleição, substituindo por filho dele? Não substituiu, irmão. Saiu o Lula, vem a Dilma. Sai a Dilma, vem Temer. Tá? E por aí vai. E saiu o outro e ia vir o Haddad. Só não veio o Haddad que o Bolsonaro ganhou. Mas aqui na direita é isso daí. Tem que ser um dos filhos do Bolsonaro, né? Então, cara, a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte: estamos vendo uma traição real ou apenas mais um racha dentro da direita brasileira? Tá? Isso que eu gostaria de falar pra vocês. Nicolas Ferreira, ele traiu a direita ou está sendo injustiçado? Quero que você comente aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Principalmente se você é um crítico do Nicolas, seja de direita ou seja de esquerda, tá? Quero saber. A esquerda tá adorando isso. A esquerda tá adorando esse frisson, esse alvoroço da direita. Isso é bom. Eles divididos pro lado da esquerda é bom. A direita dividida, brigando entre si, é ótimo. Divide os votos.
Divide os votos. E é isso que os direitistas, os bolsonaristas não estão percebendo. Não estão percebendo. Foi por isso que eles comemoraram quando o Flávio Bolsonaro foi nomeado para ser o presidente, aí, o candidato à presidência. Por isso que a direita comemorou, os jornalistas comemoraram. Porque sabiam que ia dar todo esse racha aí, que o Flávio Bolsonaro não tem total apoio da direita. Mas é isso, tá? Você pode curtir esse vídeo, compartilhar ele em algum grupo de política aí só para irritar e se inscrever no canal para dar aquela moral pra gente, beleza? Valeu, fui e até o próximo vídeo. Vou falar sobre o Nicolas de novo no próximo vídeo aqui, tá? Fui!